Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Nesta manhã eu me encontro em espírito de oração. Nesta manhã eu já começo pedindo ao meu Deus que interceda por aquele que se encontra enfermo. Nesta manhã eu já venho pedindo a presença do Espírito Santo para entrar nos hospitais, para entrar do lado dos idosos, para entrar na casa de todos nós seres humanos. Pai querido, eu já venho nesta manhã te pedir, Pai. O Senhor tem visto essa aflição do teu povo, meu Pai. O Senhor tem visto a dificuldade do teu povo, Senhor, Pai querido, Pai amado, nesta manhã. Que o Senhor desça, meu Pai, na casa, na vida dessas pessoas, meus Pai, que se encontra angustiado, que se encontra depressivo, que se encontra, meu Deus, com seu parente hospitalizado, que se encontra, Senhor, em dificuldade, que se encontra angustiado, que se encontra passando por algum tipo de necessidade, problema no casamento, problema com familiar, com filho, com esposa, com marido. Oh, Pai querido, o Senhor tem visto as aflições do teu povo. O Senhor tem visto a rebeldia do teu povo, Pai. Então chega, Senhor, dando sabedoria a esse pai, a essa mãe. Quantas mães nesse momento não tem de joelho pedindo, implorando pelo seu filho que se encontra no álcool, nas drogas. Oh, Pai amado, quantos filhos não choram pela sua mãe nesse momento, quantas mães não choram pelo seu filho. Pai, tu conhece a tua criatura, meu Pai, tu conhece a criatura que tu pôs na terra, Senhor. Tu sabes, Senhor, que eles são falhos. Tu sabes que eles são fracos, Senhor. Tu tem visto a aflição do teu povo, ó Pai querido. Então, Pai, chega com providência, que o Espírito Santo de Deus desça, fazendo milagre aqui na terra, Senhor. Pois cada dia que passa, Senhor, a humanidade, meu Pai, se afasta mais do Senhor. O teu povo tem esfriado, ó Pai querido. O teu povo tem esfriado. Muitas das vezes acontece algo para que não vá para a igreja. Muitas das vezes é uma febre, é uma dor de cabeça, é algo que o inimigo coloca para que nós não vá à tua casa receber do Senhor a tua palavra, Senhor. Oh, Pai, chega restaurando vida. Chega restaurando, chega dando força, meu Pai querido. Chega libertando, chega curando. Pai amado, o Senhor tem visto, meu Pai, as lutas dos teus servos. O Senhor tem visto pessoas de um lado para o outro, cada um ocupado nos seus afazeres, cada um andando de um lado para o outro, meu Pai, e poucos buscando a tua palavra, a tua presença, Senhor. Oh, meu Pai, quantos nesse momento se encontram no álcool, nas drogas? Quantas pessoas tem nessa hora, meu Pai, quase 3 horas da manhã? Quantas pessoas se encontram aí, meu Pai, no mundo da perdição? No mundo que não tem volta, meu Pai. Oh, Senhor, chega, meu Pai, chega na vida desses que se encontram perdidos, Pai, pois tu viesse aos que estão doentes, não aos que estão sãos, meu Pai.
Quantas pessoas, meu Pai, tem nesse momento que não pregou o olho ainda, meu Pai, intercedendo pelo seu filho, intercedendo pelo marido, pela filha, pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe. Ó Pai querido, eu tenho visto, meu Pai, cada dia, até mesmo eu, meu Pai, tem dia que algo chega querendo esfriar, querendo me esfriar. Mas eu te peço força, meu Pai, para que eu continue na tua casa, recebendo do Senhor as tuas bênçãos, meu Pai. Pois, Pai, eu sei de onde o Senhor me tirou. Por isso eu clamo, meu Pai, a tua presença. Eu clamo que o Senhor chegue, meu Pai, com providência. Eu clamo, meu Pai, para que tu, meu Pai, venhas e me ajude, me fortaleça, para que eu esteja sempre na tua presença, me livrando da astúcia cilada do inimigo, meu Pai, me livrando de todos os perigos, livrando a minha casa, a minha família, pedindo, intercedendo, meu Pai, que o Senhor venha curar as enfermidades, pois a terra tem se corrompido, meu Pai, como Sodoma e Gomorra. Oh, amado Jesus, muitas das vezes, meu Pai, essa terra precisa fazer como a cidade de Nínive, pois o Senhor enviou seu filho Jonas para ir pregar na grande cidade de Nínive, mas no caminho ele desviando, pegou um barco e foi para Tarsis. Oh, Pai querido, de repente uma grande tempestade pega aquele barco e aquelas pessoas navegantes precisavam jogar as suas coisas ao mar para aliviar o peso, para que todos não chegassem a afundar nas águas. Então desceram no porão, Jonas estava dormindo. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Perguntaram a quê e de onde, por que ele se encontrava ali. Então a sorte caiu sobre Jonas e ele teve que dizer que ele servia ao Deus vivo. Então Jonas pediu que parassem de lançar as suas coisas ao mar e lançassem ele ao mar. E logo ao lançar Jonas ao mar, a tempestade foi se acalmando. De repente o Senhor enviou um grande peixe. O Senhor enviou aquele grande peixe para que pegasse Jonas e levasse no lugar certo. Eu não sei o que o Senhor tem te autorizado tu fazer. Eu não sei o que o Senhor tem mandado, tem pedido para que você fizesse. E se o Senhor mandou e você tem desviado, não desvie, pois você viu o que aconteceu com Jonas. Ele teve que voltar no lugar certo. Ele teve que pregar contra a grande cidade de Nínive, cidade a mais de 100.000 pessoas, entre crianças e jovens e adultos, entre todos que se encontravam ali. Uma cidade de quase 3 dias de viagem, a palavra fala que era quase 3 dias de viagem. Mas dentro de um dia, Jonas pregou sobre aquela palavra. Dentro de mais de um dia, Jonas pregou para aquela cidade. E antes que ele acabasse de pregoar, de levar a palavra do Senhor, foi decretado um jejum. Aquela cidade se encontrava em pecado, como o nosso mundo se encontra hoje. As pessoas, cada um com seu nariz empinado, sem querer buscar a Deus. E os poucos que buscam com pouca fé.
estão fracos, estão frios. As pessoas estão esfriando, não estão percebendo, não estão vendo os grandes sinais. Oh, aleluia, Jesus. As pessoas simplesmente olham para si próprio, não olham para o próximo. As pessoas só olham para o próximo para criticarem. Oh, aleluia, Jesus. E aquela grande cidade de Nínive, ela foi apregoada um jejum. O rei apregou um jejum naquela cidade, para que toda aquela cidade se arrependesse. Talvez aquela cidade se encontrava em pecado como o nosso mundo se encontra hoje, como a nossa cidade se encontra hoje. Está aí ainda essa pandemia voltando e muitas pessoas festando, muitas pessoas farreando, muitas pessoas levando essa enfermidade para dentro das suas casas, onde tem talvez idosos, crianças, pessoas com imunidade baixa. E a pessoa está lá no meio do álcool, das drogas, pulando, gritando, dançando. Oh, aleluia! Então aquela grande cidade foi decretado um jejum entre homens e animais, que não comesse nem bebesse, e que todos chorassem, que todos clamassem. Homem chorava, criança chorava, pessoas choravam, animais urravam, berravam, de fome, de sede, mas foi decretado um jejum naquela cidade, para que o Senhor não viesse a destruir aquela grande cidade. Oh, aleluias! Então Jonas apregou naquela cidade, foi, deitou-se para ver o que acontecia com aquela cidade. Mas devido ao jejum que foi decretado naquela cidade, o Senhor teve misericórdia de tudo e de todos. Oh, aleluia, Jesus. E ao decretar o jejum naquela cidade, o Senhor teve misericórdia. O Senhor teve misericórdia daquela cidade, ó Pai amado. O Senhor teve misericórdia daquele povo, que Ele viu o esforço daquele povo. E Jonas deitou-se para ver o que acontecia naquela cidade. Exausto. Mas o Senhor fez nascer sobre ele uma boboeira. O Senhor fez nascer sobre ele uma boboeira, que nasceu numa noite, na mesma noite pereceu. Jonas no outro dia levantou-se e teve misericórdia daquela boboeira. Se irritou-se com o Senhor, porque o Senhor tinha destruído aquela boboeira, mas o Senhor não se irritou-se com Jonas, porque Jonas tinha visto o Senhor e tinha pregado naquela cidade. Ele tinha pregado arrependimento naquela cidade. Porque se aquela cidade não tivesse se convertido, não tivesse feito o jejum, não tivesse se ajoelhado, se prostrado diante do Senhor, toda aquela cidade ia perecer. Daí então o Senhor, Jonas desejou de todo o seu coração morrer. Disse que melhor era morrer. Daí o Senhor falou para ele: tivesse tu misericórdia daquela aboboeira, a qual não plantaste, não regraste, não quereis tu, não quereis eu que tenha misericórdia daquela grande cidade com a mais de 120 mil pessoas, que não sabe definir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Então tu queres que eu não tenha misericórdia deles?
É razoável o teu ressentimento, Jonas. É razoável o teu ressentimento, povo de Deus, povo que nesta manhã se encontra orando. Eu tenho buscado a face do Senhor. Eu tenho estado na presença do meu Deus. Eu tenho clamado, eu tenho pedido, eu tenho levado a palavra de Deus. Pedindo que todo aquele que nele crê, ainda há tempo das pessoas se arrependerem e buscar a face do Senhor. Oh, aleluia, Jesus! Quantas pessoas, meus amados, têm nessa manhã chorando, se lamentando, a perca de um ente querido. Pessoas que não davam um abraço, não beijava, simplesmente as pessoas o ignoravam. Mas quando perde, quando veio uma situação difícil, as pessoas sentem, choram por aquela pessoa. As pessoas choram, sofrem, lamentam a situação, o estado daquela pessoa. Que muitas das vezes, meu Pai, eu tenho pedido é que o Senhor tenha misericórdia desse povo, meu Pai, como o Senhor teve da grande cidade de Nínive. Quantas pessoas nós vemos nessa cidade, para cima e para baixo, pessoas sem rumo, a gente vê que as pessoas se encontram sem rumo, meu Pai. A gente vê que as pessoas não têm rumo certo. Elas vão e vêm sem destino determinado. Vão e vêm só por irem mesmo. Mas não se lembram de buscar a tua face, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Pai querido, Pai amado, tem misericórdia, meu Pai, do mundo, tem misericórdia de toda a humanidade desta cidade, do Brasil, do mundo, meu Pai. Tem misericórdia, Pai, daquele, como o Senhor teve da grande cidade de Nínive, que não tinha discernimento da sua mão direita e a sua mão esquerda. Tem misericórdia dessa cidade, desse bairro, dessa rua, desse estado, desse país. Um país onde as pessoas dizem ser religiosos. Ah, Jesus! As pessoas religiosas só dentro das suas casas, não. Busque a presença do Senhor. Vá à igreja mais próxima, não fique só trancado dentro da sua casa, não. Faça a corrente. Vá na igreja mais próxima da sua casa. Se você não quiser ir à igreja mais próxima da sua casa, peça para alguém, peça para um pastor, peça para um bispo, para um diácono, para um dirigente. Peça para que aquela igreja venha até a sua casa. Pois o Senhor tem te libertado, o Senhor tem te livrado de tantas coisas. Chame um pastor. Chama ele, quem for, que levem a palavra de Deus até sua casa. E faça um culto de agradecimento. Convide aquela igreja barulhenta que você diz que são barulhentos. Convide aqueles crentes barulhentos para ir até a sua casa. Levar a palavra de Deus, faça um culto de agradecimento, pois o Senhor tem te livrado, tem te dado tantos livramentos, você não sabe quantos livramentos o Senhor te deu. Às vezes você vai num canto, acontece alguma coisa, você diz, nossa, foi por pouco. Não, não foi por pouco, é porque o Senhor envia anjos para te proteger.
Às vezes você tem uma enfermidadezinha que talvez aquela enfermidade podia te derrubar, mas o Senhor te sustenta. O Senhor tem sustentado a tua vida, a tua casa, a tua família. O Senhor tem protegido, tem enviado anjos para proteger. Mas muitas das vezes as pessoas simplesmente não agradecem, não descem à presença do Senhor para agradecer. Não chama aquela igreja barulhenta para ir fazer barulho na porta da sua casa e repreender todo o mal. Muitas das vezes dentro da nossa casa é contendas, é brigas, é dissensão. É o marido brigando com a esposa, e a esposa brigando com o marido, é a mãe brigando com a filha, o pai com o filho. Muitas das vezes nós damos brecha para o inimigo e não queremos ouvir aqueles crentes barulhentos. Você sabe por que aqueles crentes faz o barulho, meu amado? Sabe por que ele faz o barulho? Sabe por que eles vivem barulhando na igreja? É porque eles sabem de onde o Senhor o tirou. Eles cantam, eles glorificam, eles pulam, eles oram, eles choram. É porque eles sabem de onde o Senhor os tirou. Eles sabem o charco de lodo que se encontrava e o Senhor estendeu a tua mão e disse: vem, filho, eu te aceito como tu és. E muitas das vezes você está aí dentro da sua casa vendo tudo desmoronando. É o desemprego, é a falta de alguma coisa. Tem dia que você tem um pão em abundância, tem dia que você não tem nada. Muitas das vezes você vê a sua casa desmoronando e simplesmente você não desce à presença do Senhor para pedir que Ele interceda, como aquela grande cidade. Ajoelharam-se, jejuaram e pediram, intercederam. Quando ouviram a pregação de Jonas que ia destruir toda aquela cidade, aquelas pessoas desceram na presença do Senhor. Foi proclamado um jejum naquela cidade. Os nossos governantes estão aí brigando por posições melhor, por salários melhor. O quanto nós aqui embaixo, que estamos na presença do Senhor, estamos aqui orando, pedindo para que o Senhor toque no coração dos políticos, no coração das pessoas de autoridade, que olha as dificuldades da humanidade, do pequeno. Muitas das pessoas hoje não passam mais fome como antigamente. A fome não é mais como antigamente. Por quê? Porque muitas das pessoas são solidárias. Muitas das pessoas dividem o pouco que têm. Oh, aleluia, Jesus. Por que muitas das pessoas não aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque estão voltados para o inimigo. Estão voltados para aquele que só quer destruir, que veio para matar, roubar e destruir. Mas as pessoas não querem ouvir aquele crente barulhento. Não chama aqueles crentes barulhentos para vir fazer barulho na porta da sua casa para repreender todo o mal. Enquanto isso, tudo desmorona na casa das pessoas. É pai contra filho, é filho contra pai, é irmão contra irmã. É filho contra a mãe, oh, aleluia. E as pessoas não querem descer à presença do Senhor, não querem buscar. Nessa manhã, Pai querido, toca no mais profundo do coração dos teus filhos aqui na terra, nessa cidade, nesse bairro, nesse estado, neste país, nessa terra tão maravilhosa, pois as pessoas são abençoadas por Deus. Oh, aleluia. Pai querido, Pai amado, chega, meu Pai, mais uma vez eu te peço. Chega nos hospitais, meu Pai, no hospital onde está aquela senhora que se encontra lá. Oh, meu Pai, fortalece aquela família, meu Pai. Fortalece aquela família que se encontra com seu parente lá no hospital. Oh, Pai querido, abençoa em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço desde já
E te imploro a tua presença aqui na terra, meu Pai. Oh, Pai querido, abençoa em nome de Jesus, protege e nos livra de todo o mal. E aqui eu termino essa oração agradecendo a Deus por ter me levantado, por ter me desinquietado para que eu viesse orar, pedir, interceder pela essa cidade, interceder por você que se encontra no álcool, nas drogas, interceder por você que se encontra angustiado ou depressivo, a você que se encontra com seu casamento vendo desmoronar, que o Senhor chegue restaurando, que o Senhor chegue dando sabedoria, em nome de Jesus. Ó, Pai querido, chega confortando aqueles familiares que têm seus parentes nos hospitais, Pai. Ó, Pai querido, abençoa em nome de Jesus. Graças te dou, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus seja com todos nós e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo, que o amor de Cristo nos una e nos proteja e nos liberte, nos livre de todo o mal. Amém, amém e glórias a Deus.